Quando eu e meu marido descobrimos que o nosso filho de 2 anos tinha uma mãe biológica diferente de mim, jamais imaginei que aquele momento seria o começo do maior pesadelo da minha vida. Tudo parecia confuso no início, mas eu ainda tinha meu casamento e nosso filho nos meus braços. Eu pensava que o amor e o tempo iriam vencer qualquer desafio. Porém, não foi assim. Em poucos meses, a mulher que acreditávamos apenas existir em uma ficha antiga e distante da adoção começou a aparecer em nossas vidas com uma determinação assustadora. Ela não queria só conhecer a criança, ela queria tomar o meu lugar, a minha família, e especialmente o meu filho. Eu sentia o chão se abrir sob meus pés quando meu marido, que sempre foi meu porto seguro, começou a se afastar de mim. Foi gradual, como se ele estivesse sendo puxado por uma força invisível, uma obrigação moral ou um sentimento que eu não compreendia. A dor de vê-lo, olhar para aquela mulher, para a mãe biológica do nosso filho, com uma ternura que não me dedicava mais, foi como uma punhalada no coração. Naquele momento, meu mundo virou um mar de dúvidas, medo e solidão. Eu me perguntava como poderia competir com a natureza, com o sangue, com o direito biológico que eles tanto defendiam. Mas eu sabia que eu era mãe em todos os sentidos que importam. Cuidei daquele menino desde o primeiro dia. O carreguei no peito quando ele chorava. Passei noites sem dormir para garantir que ele estivesse bem. O ensinei a sorrir, a andar, falar. A justiça que eu buscava não era apenas para mim, era para ele, para garantir que ele tivesse o direito de crescer num ambiente de amor, estabilidade e segurança. O julgamento foi uma batalha dolorosa, não apenas pelos argumentos jurídicos, mas pelo olhar debochado daquela mulher que me acusava sem piedade. Ela dizia que eu não era a verdadeira mãe, que não tinha direito algum sobre meu próprio filho, que ela era a única que poderia criá-lo. E meu marido, que deveria ser meu aliado, estava cada vez mais distante, como se aquela guerra fosse inevitável e ele não pudesse fazer nada para impedi-la. Foi um dos períodos mais difíceis da minha vida. Eu me sentia invisível, traída, desesperada, mas ao mesmo tempo determinada a lutar até o fim. Porque no fundo, eu sabia que ser mãe não era só dar à luz, era estar presente, era amar, proteger e fazer tudo pelo bem do meu filho, mesmo que isso significasse enfrentar a mulher que invadiu o que era meu, o homem que eu amava e o sistema que parecia não querer me ouvir. Desde o dia em que o pedido de guarda unilateral foi protocolado, minha vida entrou em uma espiral que parecia não ter fim. Eu me via presa em um turbilhão de emoções, menos medo, raiva, tristeza e uma sensação profunda de injustiça que me corroía por dentro. As noites se tornaram longas e solitárias. Eu não conseguia fechar os olhos sem imaginar meu filho sendo levado para longe de mim, criado por uma mulher que, apesar de biológica, jamais esteve ao seu lado nos momentos mais importantes da vida dele. Eu me lembrava de cada detalhe. A primeira vez que ele sorriu para mim, primeira palavra, os primeiros passos, cada riso e cada lágrima que compartilhamos. Tudo aquilo seria apagado? E o que dizer do meu marido, o homem que eu amava e confiava, que prometeu estar ao meu lado, agora parecia mais próximo daquela outra mulher do que de mim. Eu o via em silêncio durante as reuniões que tínhamos, desviando o olhar quando eu tentava buscar apoio. Era como se ele estivesse preso entre dois mundos, e lentamente ele escolhesse o que acreditava ser o melhor para o nosso filho, mesmo que para mim fosse uma sentença de dor. A luta no tribunal não foi apenas legal, foi uma batalha emocional de desgaste constante. As audiências eram momentos em que eu precisava ser forte, diante dos olhares atentos do juiz, do advogado dela e do meu próprio esposo. A mãe biológica era fria e calculista, apresentando documentos antigos, argumentos jurídicos que apoiavam o direito biológico, e tentando desqualificar tudo o que eu representava na vida do nosso filho. Ela dizia que meu amor não bastava, que eu não era a verdadeira mãe, que a verdade estava no sangue, e que ela era a única capaz de garantir um futuro melhor para ele. Cada palavra que ela proferia era como uma facada,
mas eu me segurava para não desmoronar na frente de todos. Eu precisava mostrar que a maternidade vai além do que está escrito em documentos, que o amor constrói laços mais fortes que qualquer biologia. Durante esse período, eu busquei apoio em pessoas próximas menos minha família, amigas e até grupos de mães que passaram por situações parecidas. Suas histórias, seus conselhos e o simples fato de não me sentir sozinha fizeram a diferença para eu continuar lutando. Lembro especialmente das conversas longas com minha irmã, que me segurava pelo telefone nas madrugadas, me encorajando a não desistir, a acreditar que a justiça podia existir, mesmo quando parecia tão distante. Além disso, comecei a documentar tudo: fotos, vídeos, mensagens, registros das consultas médicas do nosso filho, tudo que pudesse provar o vínculo inquebrável que eu tinha com ele. Meu advogado, um profissional dedicado, também me orientou a manter a calma e focar nos fatos, reforçando que a justiça é cega, mas que precisamos mostrar a ela a verdade de forma clara e contundente. O processo, que já consumia nossas vidas há meses, estava prestes a chegar a uma decisão crucial, e eu sentia o peso do futuro do meu filho pendendo na balança. Eu não podia falhar. Não podia deixar que a injustiça me vencesse. Naquela luta não estava apenas o direito de ser mãe, estava o direito do meu filho a ter uma família completa, a ter o amor que só eu podia oferecer. Mesmo quando a esperança parecia se esvair, eu mantive a fé. Acreditava que o amor que nos unia, o amor que construí durante esses 2 anos, seria mais forte que qualquer papel ou sentença. O dia da audiência final chegou como um trovão, trazendo consigo a ansiedade, o medo e uma mistura confusa de esperanças e dúvidas. Eu me preparei o máximo que pude para aquele momento, ensaiando mentalmente cada palavra, cada argumento, tentando manter o controle das emoções que ameaçavam. Cheguei ao fórum com o coração acelerado, carregando comigo o peso de tudo o que vivi nos últimos meses. O ambiente parecia frio e impessoal, mas ali dentro estava a esperança de que a justiça pudesse reconhecer a verdade que eu sentia no fundo do meu ser. Eu sou a mãe do meu filho, independente de quem tenha dado à luz. Quando o juiz entrou na sala, senti um silêncio quase sagrado se instalar entre todos os presentes. Meu advogado abriu o processo com uma fala forte, destacando a importância do vínculo afetivo, da rotina de cuidado, da dedicação que eu tive desde o nascimento do nosso filho. Apresentei todos os documentos, fotos, mensagens e provas que consegui reunir para mostrar que meu amor era real, concreto e construído a cada dia. A mãe biológica, por sua vez, se apresentou calma e segura, argumentando com frieza sobre seus direitos legais, sobre a ligação sanguínea que a lei geralmente protege. Quando chegou a vez dela falar, seu olhar não encontrou o meu, mas o dela. Aquele olhar cheio de deboche e desdém foi como uma lâmina cortante. Ela disse palavras que ficaram gravadas na minha alma. Você não é a mãe verdadeira dele. Eu sou a única que posso criá-lo. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o ar tivesse parado de circular. Meu marido, sentado ao lado dela, evitava meu olhar, como se já tivesse feito sua escolha, como se aquele fosse o final inevitável da nossa história. Eu senti uma mistura de tristeza e raiva tão profunda que parecia que meu peito iria explodir. No entanto, eu precisava ser forte, precisava mostrar que não iria me render àquele destino cruel. Quando o juiz começou a fazer perguntas, eu respondi com clareza e emoção, contando cada momento que vivi com meu filho, cada sorriso, cada noite sem dormir, cada passo de crescimento que testemunhei. Expliquei que ser mãe vai além do sangue, que é uma relação construída no dia a dia, no amor e no cuidado. Meu advogado ressaltou o princípio do melhor interesse da criança, enfatizando que nosso filho precisava de estabilidade, afeto e segurança, menos coisas que ele tinha comigo. A mãe biológica tentou novamente argumentar, mas parecia que o juiz já percebia a complexidade daquela situação. Era mais do que uma questão legal, era uma questão de coração e de verdade. As horas se passaram lentas, cada minuto um tormento, até que finalmente o juiz pediu um momento
para analisar tudo com calma. Eu saí dali exausta, mas com uma chama de esperança acesa dentro de mim. Naquela espera, nos dias que se seguiram, vivia uma montanha-russa de emoções. Cada notícia que chegava me fazia sentir um frio na barriga. Eu sabia que aquela decisão não era apenas sobre uma guarda, era sobre minha dignidade, minha família e o futuro do meu filho. Durante esse período, percebi o quanto as pessoas ao meu redor me apoiavam. Minhas amigas estavam sempre presentes, enviando mensagens de força, oferecendo ajuda para cuidar do nosso filho e para me manter firme. Minha mãe, apesar das dificuldades, me dava conselhos e, sobretudo, me abraçava com uma ternura que era meu refúgio. Eu também comecei a escrever um diário, colocando no papel tudo o que sentia, todas as minhas dúvidas e medos, mas também minha determinação. A escrita se tornou uma válvula de escape, uma forma de manter minha mente focada e meu espírito forte. Enquanto isso, meu marido parecia cada vez mais distante, como se tivesse desistido de lutar comigo, como se estivesse assumindo o papel de defensor da mãe biológica. Isso me machucava profundamente, mas eu sabia que meu filho precisava de mim, mais do que nunca. Eu não podia me deixar abater por essa traição silenciosa, por esse afastamento. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e coragem. A luta era por ele, por nós. E acima de tudo, pela certeza de que o amor verdadeiro constrói famílias. Mesmo em meio às maiores tempestades, após a audiência, os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. A espera pela decisão judicial parecia se arrastar de uma forma cruel, e a incerteza corria pelas minhas veias como um veneno silencioso. Cada manhã eu acordava pensando no meu filho, imaginando onde ele estaria, com quem estaria e se ainda sentia o mesmo amor que sempre me ligou a ele. A presença física dele na minha casa era o que me mantinha viva, mas a sombra da possibilidade de Purdy Claw para aquela mulher me corroía a alma. Meu marido, que antes compartilhava comigo o cuidado e a alegria de ser pai, agora agia como sua presença ficou rarefeita, seus gestos frios e as poucas palavras que trocávamos eram carregadas de uma distância dolorosa. E o Shaquille, aos poucos, ele se afastava do nosso lar e, consequentemente, de mim. Em vez de encontrar conforto no homem que eu escolhi para a vida, eu encontrava apenas um vazio que aumentava a cada dia. Foi nesse momento que percebi que não estava sozinha nessa batalha, embora o sentimento de abandono fosse forte. Minha mãe, sempre minha maior apoiadora, começou a me ajudar de forma incansável. Ela vinha cuidar do nosso filho quando eu precisava descansar, me incentivava a manter a cabeça erguida e me lembrava da minha força interior. Minhas amigas se tornaram um pilar de suporte emocional, oferecendo um ombro amigo para minhas lágrimas silenciosas e uma voz firme para me lembrar do valor que eu tinha como mãe e mulher. Aos poucos, comecei a organizar minha rotina para me preparar para o pior e o melhor. Fiz consultas jurídicas para entender cada passo do processo, participei de grupos de apoio e busquei até terapia para lidar com a ansiedade e o medo que ameaçavam me dominar. O vínculo com meu filho, que sempre foi a luz nos meus dias, se tornou o foco da minha luta. Eu me esforçava para que, mesmo em meio ao caos, ele sentisse meu amor incondicional e a segurança que precisava para crescer. Durante esse período, uma reviravolta inesperada começou a surgir. Meu marido, que parecia decidido a apoiar a mãe biológica, começou a demonstrar dúvidas. Ele se via dividido entre a obrigação moral que sentia e a realidade dos dias compartilhados comigo e nosso filho. Aos poucos percebi pequenos gestos, olhares perdidos e uma melancolia que antes não estava ali. Essa mudança silenciosa me deu uma nova esperança, ainda que tênue, de que a verdade e o amor poderiam prevalecer. Enquanto isso, a mãe biológica continuava sua batalha implacável, tentando minar minha credibilidade e fortalecer sua posição no processo. Ela não hesitava em usar palavras duras e acusações que, embora vazias de verdade, me feriam profundamente. Era uma guerra psicológica diária, onde cada mensagem, cada encontro ou cada notícia
parecia uma batalha vencida ou perdida. A dor da traição e da injustiça me consumia, mas também me fortalecia. Eu sabia que precisava ser mais do que uma mãe, precisava ser uma guerreira para proteger meu filho e garantir que ele tivesse o futuro que merecia. Finalmente, o dia da decisão judicial foi marcado. A expectativa se tornou quase insuportável, e a tensão que pairava no ar parecia cortante. Eu me preparei para ouvir o veredito, que definiria não só o destino do meu filho, mas também o da minha família e da minha própria vida. Sentada naquele tribunal, com um coração na garganta, eu rezava para que a justiça enxergasse além do sangue, para que reconhecesse o amor, o cuidado e a dedicação que eu dei a meu filho, desde o primeiro instante. A batalha que começou com dor e medo estava prestes a revelar seu desfecho. Mas eu sabia que, independentemente do resultado, eu jamais deixaria de lutar pelo que era meu por direito e por amor. A decisão do juiz chegou em um dia cinzento, marcado por uma ansiedade que me paralisava desde o amanhecer. Eu me preparei para o pior, mas também mantive uma chama de esperança acesa, mesmo que tênue. Quando entrei na sala do tribunal para ouvir o veredito final, senti que o tempo desacelerava. O juiz, um homem de olhar firme e expressão séria, iniciou sua fala com uma voz grave que parecia ressoar em cada canto daquele espaço silencioso. Ele explicou que a guarda unilateral é uma medida que o sistema jurídico reserva para situações em que há um claro interesse superior da criança. A princípio, ele reconheceu que o direito biológico da mãe verdadeira não é o único fator considerado, mas sim a qualidade dos vínculos afetivos e a estabilidade do ambiente em que a criança vive. Foi um alívio ouvir isso, mas a tensão ainda era palpável, pois o caso tinha nuances que o juiz precisava avaliar com muito cuidado. O magistrado destacou que, após a análise de todas as provas, depoimentos e documentos apresentados, ficou claro que o vínculo afetivo entre eu e meu filho era sólido, construído ao longo de 2 anos de dedicação exclusiva, amor e cuidados. Ele ressaltou que nosso filho estava inserido em um ambiente saudável, com estabilidade emocional e física, aspectos fundamentais para o seu desenvolvimento. Por outro lado, o juiz mencionou que, apesar da ligação biológica da mãe verdadeira, ela não tinha participado da vida da criança durante esses anos cruciais, o que poderia gerar um impacto negativo caso a guarda fosse transferida para ela unilateralmente. O que realmente tocou meu coração foi o reconhecimento do juiz sobre o papel que eu desempenhei na vida do nosso filho, não apenas como mãe adotiva, mas como sua mãe de verdade. Ele enfatizou que a maternidade vai além do sangue e que o que importa é o bem-estar da criança, que deve crescer num ambiente de amor e segurança. Minha alma se encheu de uma emoção tão profunda que lágrimas começaram a escorrer sem que eu pudesse conter. A audiência terminou com a decisão de manter a guarda compartilhada, garantindo que eu continuasse participando ativamente da vida do meu filho, com direito igualitário na criação e cuidado. Apesar de não ser uma vitória completa, era um alívio imenso poder manter o vínculo que eu construí com tanto esforço. Meu marido, que até então parecia distante, teve um momento de reflexão visível durante a decisão. Seu olhar encontrou o meu pela primeira vez em meses, e naquele instante percebi que ainda havia uma chance de reconstruir o que havíamos perdido, por mais difícil que parecesse. A mãe biológica, embora desapontada, aceitou a decisão sem maiores confrontos, mas ficou claro que essa batalha ainda não estava completamente encerrada. Saí do tribunal exausta, mas com uma força renovada. A luta não havia acabado, mas eu sabia que podia vencer, porque o amor que eu sentia pelo meu filho era imenso e verdadeiro. Nos dias que se seguiram, começamos a reorganizar nossa rotina, tentando criar um ambiente onde nosso filho pudesse crescer feliz e seguro. Apesar das dificuldades que ainda enfrentávamos, a relação com meu marido continuava delicada, e sabíamos que precisaríamos de tempo, diálogo e esforço para curar as feridas abertas. Eu, por minha vez, aprendi que ser mãe é uma missão que vai além da biologia. É um compromisso diário, uma batalha constante de amor, paciência
e coragem. Essa experiência me transformou, me ensinou a lutar por aquilo que é meu e, acima de tudo, a nunca desistir do amor que sinto pelo meu filho, independentemente dos obstáculos que aparecerem. Nos meses que se seguiram à decisão judicial, comecei a perceber que a batalha pela guarda do meu filho não era apenas uma questão legal, mas uma verdadeira prova de resistência emocional e espiritual. A guarda compartilhada, embora representasse um alívio e uma vitória parcial, trouxe consigo um novo conjunto de desafios. A presença constante da mãe biológica na vida do meu filho tornou-se uma realidade que eu precisava enfrentar com maturidade e força. Eu sabia que meu filho tinha o direito de conhecer suas origens, mas não podia permitir que esse direito ameaçasse a estabilidade que eu tinha construído com tanto sacrifício. A convivência com essa mulher, que ainda carregava um olhar de deboche e uma postura desafiadora, exigia que eu me mantivesse firme, sem ceder ao desespero ou à raiva que muitas vezes me consumiam. Meu marido, apesar de ainda dividido internamente, começou a se mostrar mais presente, buscando formas de reconstruir a confiança que havia sido abalada. Passamos por conversas difíceis, momentos de silêncio e até discussões acaloradas. Mas também tivemos pequenos gestos que reacendiam a esperança de que poderíamos superar aquela fase sombria juntos. Eu me dediquei ainda mais ao meu filho, tentando garantir que ele sentisse, em cada gesto e palavra, o amor incondicional que eu tinha por ele. As noites em claro, as refeições feitas com carinho, as brincadeiras, as histórias contadas antes de dormir, tudo isso se tornou a minha fortaleza e o meu refúgio. No entanto, não posso negar que o medo de perder meu filho nunca desapareceu completamente. A cada encontro marcado com a mãe biológica, sentia uma ansiedade crescente, uma apreensão que só diminuía quando via meu filho seguro e feliz nos meus braços. Em vários momentos, me peguei questionando se aquela mulher realmente tinha o melhor interesse da criança em mente, ou se sua determinação era movida por desejos pessoais e ressentimentos antigos. Para manter minha sanidade, busquei ajuda profissional. A terapia me ajudou a compreender minhas emoções, a lidar com a ansiedade e a fortalecer minha autoestima. Também me ensinou a importância de estabelecer limites claros, de proteger meu espaço e o espaço do meu filho, sem deixar que o conflito nos consumisse completamente. Na tentativa de criar um ambiente mais harmonioso para nosso filho, comecei a procurar maneiras de mediar o relacionamento com a mãe biológica. Comente aqui sua opinião ou alguma experiência parecida que já viveu. Apesar das diferenças e das tensões, tentei estabelecer um diálogo respeitoso, focado no bem-estar da criança. Nem sempre foi fácil, e muitas vezes senti que meus esforços eram em vão, mas sabia que precisava tentar para garantir que meu filho crescesse em um ambiente o menos conturbado possível. A convivência diária com essas circunstâncias me transformou profundamente. Aprendi que o amor materno é uma força imensa que vai além das dificuldades, que exige coragem, paciência e resiliência. Descobri também que a verdadeira família não se define apenas pelos laços de sangue, mas pela dedicação, pelo cuidado e pela presença constante. Mesmo diante das adversidades, eu me mantinha firme, porque meu filho precisava de mim mais do que único. Olhando para trás, vejo que aquela batalha, embora dolorosa, foi também uma escola que me ensinou a ser mais forte, mais determinada e mais consciente do valor do amor incondicional. Ainda havia um longo caminho pela frente, muitas histórias para serem escritas e desafios a serem enfrentados. Mas eu estava pronta para continuar lutando pelo que era meu, pelo meu filho, pela nossa família. Após os meses iniciais da decisão judicial, a realidade da guarda compartilhada se apresentou mais complexa do que eu poderia imaginar. A rotina passou a ser uma dança delicada entre garantir o bem-estar do meu filho e lidar com as constantes tensões que surgiam ao redor dessa situação. A mãe biológica continuava presente, e seus encontros comigo sempre foram marcados por um clima pesado e carregado de ressentimentos. Mesmo quando tentava agir com cordialidade e foco no melhor
para nosso filho. Sentia que ela enxergava em mim uma rival, uma inimiga que ela precisava derrotar a qualquer custo. Em diversas ocasiões ela utilizava a guarda compartilhada como uma arma para criar instabilidade, tentando manipular o tempo que nosso filho passava comigo, questionando minhas decisões e colocando em dúvida minha capacidade de mãe. Esses momentos me deixavam exausta e frustrada, mas eu sabia que precisava manter a calma e o foco para não deixar que essas ações prejudicassem a criança, que era quem mais sofria em meio à guerra silenciosa entre adultos. Meu marido, ainda dividido, começou a se afastar novamente, incapaz de lidar com o conflito e com as pressões de um lado e de outro. Ele passava mais tempo no trabalho, evitava conversas profundas e parecia querer se esconder dos problemas que nos cercavam. Essa distância aumentou meu sentimento de solidão e responsabilidade, pois eu sentia que, além de mãe, precisava ser a fortaleza da família naquele momento. Uma das maiores dificuldades foi tentar explicar para nosso filho, que tinha apenas 3 anos, o que estava acontecendo ao seu redor. Ele sentia as mudanças, as tensões e as ausências, mas não compreendia o motivo. Era doloroso vê-lo confuso, às vezes triste, às vezes agarrado a mim, com medo de perder o que mais amava. Eu tentava ser transparente na medida do possível, mas sabia que a inocência da infância precisava ser protegida. Nessa jornada, encontrei forças inesperadas. Meu círculo de amizades, que incluía outras mães que passaram por situações semelhantes, foi fundamental para me manter equilibrada. Compartilhar minhas dores, ouvir conselhos, perceber que não estava sozinha naquela batalha, fez toda a diferença para minha saúde emocional. Além disso, a terapia continuou sendo um espaço seguro para eu entender meus sentimentos, curar minhas feridas e encontrar estratégias para lidar com a complexidade da situação. Aos poucos, comecei a me envolver mais em atividades que ajudavam a fortalecer nosso vínculo familiar. Planejávamos passeios, festas de aniversário e momentos de brincadeira que pudessem trazer alegria e estabilidade para a vida do nosso filho. Eu sabia que, apesar das dificuldades, ele precisava sentir que havia amor e segurança em sua casa. Por outro lado, os encontros com a mãe biológica continuavam a ser um campo minado. Houve ocasiões em que discussões acaloradas ameaçavam estragar o ambiente, e mesmo assim, eu me esforçava para manter o respeito e o foco no que realmente importava: o bem-estar da criança. Durante esses confrontos, descobri uma força interna que eu não sabia que possuía. Aprendi a colocar limites firmes, a não me deixar abalar por provocações e a defender meu espaço e minha maternidade com dignidade. O relacionamento com meu marido, embora fragilizado, começou a dar pequenos sinais de melhora. Aos poucos, ele se abriu para conversas mais sinceras, expressou seus medos e dúvidas, e juntos, tentamos reconstruir a confiança que foi perdida. Não foi um caminho fácil, mas cada passo em direção à reconciliação era uma vitória para nós e para nosso filho. Em meio a tudo isso, entendi que a luta pela guarda do meu filho não era apenas sobre direitos legais, mas sobre amor, respeito e a construção de um futuro melhor para ele. Essa batalha me ensinou a importância da resiliência, da paciência e da fé em dias melhores, mesmo quando tudo parecia desmoronar, e o me manteve firme, porque sabia que meu papel como mãe era proteger e amar meu filho. Acima de tudo, olhando para trás, reconheço que aquela fase difícil moldou quem eu sou hoje, uma mulher mais forte, determinada e consciente do valor inestimável do amor materno. Ainda há muitos desafios pela frente, mas eu estou pronta para enfrentá-los, porque agora sei que o amor é a maior força que existe, capaz de superar qualquer obstáculo. Com o passar do tempo, aprendi a lidar melhor com um convívio complexo e delicado que a guarda compartilhada impunha. Apesar das tensões iniciais, comecei a ver que era possível construir uma nova dinâmica, onde o bem-estar do nosso filho fosse prioridade absoluta. Essa percepção me trouxe uma paz inesperada, mesmo que o caminho continuasse cheio de desafios. A mãe biológica, embora ainda distante e por vezes ríspida, começou a mostrar
um pouco mais de flexibilidade nas interações. O que para mim foi um sinal de que talvez fosse possível estabelecer um relacionamento menos conflituoso. Essa mudança não aconteceu da noite para o dia, mas veio após algumas conversas difíceis e, principalmente, após colocar os interesses da criança à frente dos nossos próprios sentimentos feridos. A convivência, que antes parecia impossível, foi se tornando menos pesada, principalmente quando todos nós começamos a entender que estávamos envolvidos em algo maior do que disputas pessoais, o futuro e a felicidade de uma criança que amávamos. Meu marido, por sua vez, passou por uma transformação. As dúvidas que o consumiam deram lugar a uma decisão consciente de estar presente, apoiando a mim e nosso filho da melhor forma possível. Ele compreendeu que, apesar dos erros e das circunstâncias difíceis, nossa família precisava de união para superar as adversidades. Essa mudança foi crucial para que eu pudesse finalmente respirar um pouco mais aliviada e acreditar que ainda havia esperança para nós. Nessa nova fase, dediquei-me com ainda mais afinco à criação do nosso filho. Busquei criar um ambiente onde ele se sentisse amado, seguro e feliz, com a certeza de que, independentemente das circunstâncias externas, ele sempre teria um lar cheio de carinho e atenção. Os pequenos momentos passaram a ser ainda mais valorizados. As manhãs tranquilas preparando o café da manhã, as tardes no parque, as noites contando histórias, antes de dormir, cada gesto, cada sorriso, cada abraço, era uma vitória contra todas as tempestades que havíamos enfrentado. Eu também passei a compartilhar minha história com outras mulheres que enfrentavam situações semelhantes. Participar desses grupos de apoio não só me ajudava a processar minhas próprias emoções, mas também me dava a oportunidade de ajudar outras mães a encontrar força e esperança. Saber que minha experiência podia servir de inspiração para alguém foi um bálsamo para minha alma. No entanto, nem tudo era perfeito. Ainda havia momentos em que a tensão entre mim e a mãe biológica ressurgia, especialmente quando assuntos delicados, relacionados à educação e cuidados do nosso filho, entravam em pauta. Nessas ocasiões, o diálogo se tornava difícil e, às vezes, até hostil. Eu precisava estar preparada para enfrentar essas situações com calma e firmeza, sempre com o foco no que era melhor para a criança. Para lidar com esses conflitos, desenvolvi habilidades de comunicação e negociação que me ajudaram a estabelecer limites claros, ao mesmo tempo em que tentava manter um ambiente o mais harmonioso possível. Também contei com a ajuda de profissionais, como mediadores familiares que facilitaram o diálogo e contribuíram para que as decisões fossem tomadas de forma consensual, respeitando o interesse do nosso filho acima de tudo. A relação com meu marido, que passou por altos e baixos, continuou sendo um trabalho constante. Construir novamente a confiança e o afeto não foi fácil, mas com paciência e diálogo, conseguimos dar passos importantes para fortalecer nosso casamento. Essa reconstrução foi fundamental para oferecer ao nosso filho um ambiente familiar estável e saudável. O mais importante, porém, foi perceber que, apesar das dificuldades e das feridas do passado, o amor podia superar as barreiras mais difíceis. Eu aprendi que ser mãe é uma jornada cheia de desafios, mas também de descobertas e crescimento. Essa experiência dolorosa me transformou, me ensinou sobre resiliência, perdão e o poder do amor incondicional. Hoje, olhando para trás, vejo que cada lágrima, cada luta e cada momento de dúvida valeram a pena, porque me trouxeram até aqui, uma mulher mais forte, determinada e pronta para enfrentar o que vier, sempre pelo bem do meu filho e da nossa família. Inscreva-se no canal para não perder histórias reais que inspiram e emocionam. Aos poucos, o cotidiano foi tomando um ritmo que, apesar das dificuldades, começava a parecer possível de ser vivido. Eu e meu filho estabelecíamos uma rotina de carinho, cuidado e aprendizado que se tornava o alicerce da nossa relação. Mesmo em meio às tempestades que ainda cruzavam nosso caminho, a mãe biológica, embora presente,
não conseguiu romper o vínculo que construí com meu filho desde o seu nascimento. Essa constatação me dava forças para seguir em frente, mesmo quando a dúvida e o medo insistiam em aparecer. Marie, que havia passado por fases de afastamento, começou a se mostrar mais presente, mais aberto às conversas e às decisões que envolviam nosso filho. Embora nem sempre fácil, estávamos reconstruindo uma parceria que visava o bem-estar da criança. E isso era o mais importante. Durante esse processo, enfrentei momentos de vulnerabilidade profunda, nos quais o cansaço e a tristeza pareciam querer tomar conta de mim. Buscava refúgio naquilo que sempre me sustentou, o amor pelo meu filho e a certeza de que eu estava fazendo o melhor por ele. As noites solitárias, os dias cheios de preocupação e as lágrimas silenciosas foram se transformando em combustível para a minha luta. Descobri também que a maternidade não é um caminho solitário, mesmo quando parece que estamos enfrentando tudo sozinhas. O apoio da minha família, das minhas amigas e dos profissionais que me acompanharam foi fundamental para que eu pudesse continuar firme, mantendo a esperança viva em meu coração. Em paralelo, percebi a importância de cuidar de mim mesma, para poder cuidar melhor do meu filho. Comecei a dedicar mais tempo para a minha saúde física e emocional, encontrando equilíbrio e força para enfrentar cada novo desafio. A busca pelo autoconhecimento me ajudou a lidar com as emoções conflitantes que surgiam no dia a dia, permitindo que eu mantivesse a serenidade mesmo diante das tempestades. Em relação à mãe biológica, embora a convivência fosse marcada por altos e baixos, tentava focar no que realmente importava, o bem-estar do nosso filho. Aprendi a estabelecer limites saudáveis e a não me deixar envolver em conflitos desnecessários, mesmo quando provocada. Essa postura, embora nem sempre fácil, me trouxe paz e me ajudou a manter o foco na minha missão como mãe. Meu marido e eu continuamos trabalhando para fortalecer nosso relacionamento, buscando resgatar a confiança e o amor que haviam sido abalados pela situação difícil que enfrentamos. Sabíamos que a união familiar era essencial para oferecer ao nosso filho um ambiente estável e acolhedor. Olhando para trás, reconheço que essa experiência dolorosa me transformou profundamente. Ela me ensinou sobre a força do amor, a importância da resiliência e o poder de nunca desistir daqueles que amamos. A batalha pela guarda do meu filho não foi apenas uma luta jurídica, mas uma jornada de crescimento pessoal, onde descobri a verdadeira essência da maternidade e da família. Hoje posso dizer com orgulho que, apesar das dificuldades, conseguimos construir um futuro onde o amor e o respeito prevalecem. Nosso filho cresce cercado por pessoas que o amam e que estão dispostas a fazer o possível para garantir sua felicidade. Essa história é a prova de que o amor verdadeiro transcende qualquer obstáculo e que, com coragem e determinação, é possível superar até mesmo as situações mais difíceis. Os anos que se seguiram após a batalha pela guarda foram um verdadeiro teste para todos nós. Meu filho cresceu em meio a uma complexa rede de relações e sentimentos que, embora nem sempre fáceis, nos ensinaram muito sobre amor, perdão e resiliência. Cada passo dado nessa jornada me fez compreender o verdadeiro significado da maternidade, que vai muito além do simples fato biológico. É uma entrega diária, uma luta constante, um compromisso que desafia os limites da alma. Olhando para trás, vejo claramente como aquele período de dor e incerteza me transformou. A mulher que enfrentou a dor da traição, a Romeo Hakuno, tribunal e o abandono emocional do marido, hoje é uma mãe mais forte, mais consciente e mais cheia de amor para dar. A decisão judicial, que manteve a guarda compartilhada, foi apenas o começo de uma caminhada longa e cheia de aprendizados. Tivemos que aprender a conviver, a dialogar, a estabelecer limites e, principalmente, a colocar o bem-estar do nosso filho acima de tudo. A mãe biológica, apesar das dificuldades iniciais, tornou-se uma presença menos ameaçadora e, embora nunca tenha se tornado uma aliada, passou a respeitar os limites que estabelecemos. Meu marido e eu reconstruímos nosso relacionamento com muito esforço, enfrentando medos, dúvidas
e ressentimentos que permaneceram por muito tempo. O amor, porém, foi mais forte. Ele compreendeu que a família que construímos com tanto sacrifício é o que realmente importa. Meu filho, por sua vez, cresceu cercado por amor, carinho e segurança. Ele nunca deixou de sentir que tinha duas mães, duas mulheres que, apesar das diferenças, lutavam para garantir que ele tivesse a melhor vida possível. Essa realidade, embora complicada, me ensinou que a família é um conceito fluido e que o amor é a base que sustenta qualquer relação verdadeira. Hoje sou grata por ter passado por tudo isso, por ter enfrentado o que muitos considerariam ímpeto. Cada lágrima, cada noite em claro, cada batalha judicial foram degraus que me levaram a ser quem sou hoje. Uma mulher forte, resiliente e, acima de tudo, uma mãe que não desistiu jamais do seu filho. Essa história é minha, mas sei que é também a história de muitas mulheres que enfrentam desafios semelhantes, que lutam por seus filhos e por suas famílias, em meio a adversidades. Quero que ela seja um lembrete de que o amor é uma força poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo, e que a verdadeira maternidade é aquela construída com o coração, a coragem e a fé. Encerrar essa jornada é também abrir espaço para um futuro de esperança, onde a paz e a felicidade possam, finalmente, prevalecer. E, acima de tudo, é uma celebração da vida, do amor e da força indomável das mães. E o mais importante, nunca desista da luta por quem você ama, menos seu amor pode mover montanhas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem de força e coragem.